o pessoal esperava que tinha acabado o Wendel. E o Júlio Miguel Neto falou, olha, o Wendel não acabou 100% não, hein? Aí, o que acontece? Mesmo assim, ele ainda daria um jeito de falar assim, não, mas será que não dá para me arrumar mais alguém e tal? Esse é o Sampaoli e a lista dos que ele pediu é muito maior do que os que efetivamente vão chegar. Claudinho e De La Cruz, a situação é... Meu parceiro, assista esse vídeo até o final porque tem muita notícia sobre o Wendel, tem notícia sobre Pedro que pode estar saindo, um pouquinho menos, mais tímido sobre o Claudinho, mas muita coisa, rapaziada, de verdade, muita coisa, então assiste até o final, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, tem fonte próxima, amigo do Wendel, revelando... Vou deixar vocês com o vídeo aí, beleza? Se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vamos embora. Vambora acompanhar aí, vamos lá. Se ainda vai contratar mais reforços, o Flamengo também pode perder um dos seus craques nesta janela de transferências. Segundo o jornal inglês The Independent, o Tottenham tem interesse no atacante Pedro para substituir o ídolo do time, Harry Kane, que pode ser negociado a qualquer momento com o Paris Saint-Germain da França ou com o Bayern de Munique, da Alemanha. Até o dia 2 de agosto, muita coisa ainda vai rolar por debaixo da ponte nesta janela de transferências. É aguardar e conferir, torcedor rubro-negro. Olha, Faz de Esporte, a gente já vai falar sobre Pedro, Tottenham, a possibilidade dele sair, mas antes a gente vai falar das possibilidades de chegada nesse Flamengo. André Kfouri, dá para fechar a janela e não chegar ninguém nesse Flamengo com tantos pedidos do Jorge Sampaoli? Ou é algo que você já olha de uma maneira achando estranho, tende a abrir mais ali a carteira, gastar um pouco mais, mas precisa ter reforço? Dá, né, Marcela? Deve? Nenhum treinador poderia reclamar do elenco que o Flamengo tem hoje, noite de quarta-feira, dia 19, né? Não dá. Mas o Flamengo tem um treinador que, mesmo se estivesse numa posição muito melhor do que essa, podendo escolher reforços aí pelo mundo e o seu clube pegaria todos aqueles que ele quisesse, mesmo assim ele ainda daria um jeito de falar assim, não, mas será que não dá para me arrumar mais alguém e tal? Esse é o Sampaoli e a lista dos que ele pediu é muito maior do que os que efetivamente vão chegar. Claudinho e De La Cruz, a situação permanece a mesma do que era quando a gente falou sobre isso a última vez aqui no programa, creio que foi na segunda-feira de noite. A pergunta do Cícero para o Spindel é bastante apropriada. É um ou outro, ou o Flamengo está trabalhando para trazer os dois? Eu me surpreenderia se os dois chegassem, mas eu também entendo que não são dois jogadores de nível parecido. O Flamengo precisaria deles dois. Sampaoli assinaria a contratação dos dois, mas um é um jogador que transforma equipes e que seria titular em todos os times do futebol brasileiro, que é o Claudinho. Se existe acerto salarial, pelo menos apalavrado entre o Flamengo e o Claudinho, é uma ótima notícia. A vontade dele, portanto, seria de fazer o que tiver ao alcance para convencer os seus superiores no Zenit a liberar essa transação. Mas, como a gente sempre falou aqui, não é nada fácil, não é uma coisa simples de resolver, por causa da postura que o Zenit sempre adota nesse tipo de coisa quando se trata de negociar um jogador. Agora, se a janela fechasse daqui a 5 minutos, se o Flamengo não tivesse contratado nenhum, eu tenho certeza que o Sampaoli ficaria algum período aí de nariz torcido, sim, reclamando um pouco mais, mas aí ele deitaria a cabeça no travesseiro para dormir e lembraria que ele tem um grande time nas mãos. Tá bom. Isso é verdade desde já. Tá certo, ficaria de bico então, sem nenhum reforço. Dá para aguentar este Flamengo sem nenhum reforço? Olha aí, o Careca tá pedindo. Reforço no dia 2 de agosto, Zupac? Ou tem que simplesmente, olha, abre aí os cofres, porque precisa ter dinheiro. Dá para fazer um esforço um pouco maior pro Claudinho ou pro De La Cruz? Como é que você faria se você fosse dirigente do Flamengo? Se tivesse dinheiro para contratar, eu tentaria contratar, faria o esforço que dá dentro das possibilidades. E o Flamengo tem possibilidades. A questão é o quanto o Flamengo quer ou não fazer esse esforço. Mas eu acho que são coisas diferentes. Assim. Uma coisa é, o Flamengo pode contratar o Claudinho? Pode.
Flamengo melhoraria se contratasse o Claudinho? Eventualmente sim, não sabemos o encaixe, mas tudo leva a crer que sim. Daí a enxergar de que ou contrata, a única solução para o Flamengo melhorar é contratar, isso eu sou radicalmente contra. Me incomoda muito esse pensamento, que ele vem mais de torcedores, de arquibancada, de rede social e mais. Mas se tem dinheiro, tem que contratar, velho, do que propriamente dentro dos clubes, que a única maneira de você melhorar é contratar. Não existe trabalhar, existe só contratar. Time perdeu, contrata. Time empatou 2 jogos, não, tem que contratar. E isso a gente vê no Flamengo, isso a gente vê no Palmeiras também. Se Flamengo e Palmeiras dependem exclusivamente de reforços para melhorarem a sua performance, e os outros 18 times, eles têm que sentar em posição fetal e chorar? Porque eles não têm. Mas aí, meu amigo, o Flamengo ficou aí, roendo o osso há muito tempo, problema dos 18 times. Que é como se eu falar, não, porque o Flamengo tem um privilégio de... mas privilégio que foi conquistado com muito trabalho duro. Se os outros times não trabalham... Tem o potencial... Tudo bem, o Flamengo tem enorme torcida, mas aí fazer o quê, né? De contratar desses times e não tem o elenco que o Flamengo tem. Se o Flamengo, com o elenco que ele tem, depende de reforços para melhorar, tem muita coisa errada acontecendo lá, né? O Botafogo, ele é infinitamente pior do que o Flamengo em termos de elenco e faz um trabalho infinitamente melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Por quê? Faltou jogadores... Bota esses jogadores do Botafogo com a camisa do Flamengo, não vai render nada. Porque é jogador pra Botafogo, não pra Flamengo. Flamengo não, faltou trabalho, faltou um melhor trabalho do departamento de futebol do Flamengo durante toda a temporada. O de agora é até bom, mas o da temporada como um todo é ruim. Então, assim, me incomoda muito esse olhar de que é preciso contratar. Não é verdade, é mentira, não é preciso contratar. Se contratar, pode melhorar, mas com o time que o Flamengo tem, ele tem condições de render muito mais, de trabalhar muito melhor, sem precisar correr para o mercado toda hora. Mesmo se acontecer isso aqui que a gente vai falar agora, porque lá na Inglaterra, pelo menos o jornal The Independent, ele está falando que o Pedro pode sim sair do Flamengo para reforçar o Tottenham. Inclusive, a gente tem aí aspas da reportagem falando sobre isso. Se acontecer, depois eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Caso os Spurs vendam o Kane, a ideia seria remoldar o ataque para encaixar no estilo mais fluido do novo técnico, o Ange Postecoglou, ao invés de procurar um nome que possa repor diretamente a qualidade do Harry. E segue. Pedro sofreu durante passagem pela Fiorentina há 4 anos, mas o sentimento é de que ele foi para o time italiano muito jovem e de que agora está pronto para jogar por um grande time europeu. Se sai o Pedro, ainda assim dá para ficar sem reforço? E o tamanho do prejuízo do Flamengo caso isso aconteça, André Kfouri? É bem difícil falar nesses termos, porque o Pedro e o Flamengo têm uma relação que é diferente, acho que de todas as relações entre jogadores e clubes no Brasil. Porque ele é um jogador com um potencial de Europa que não é titular no seu clube aqui, onde ele atua. E a gente já falou tanto disso, né, dos períodos de insatisfação, digamos assim, do Pedro, seja porque não foi para a seleção ou não foi liberado para a seleção de base para jogar a Olimpíada, né? Olimpíada. E aí ele mesmo depois se disse triste, ficou chateado, mas superou, etc. e tal. Ele está numa situação em que muito provavelmente ele acha que merece jogar, é natural que ele pense dessa forma, pelo potencial que ele tem. O jogador de seleção brasileira, evidentemente o perfil dele é alto para não ser titular mesmo num grupo como o do Flamengo. O técnico atual faz uma escolha na posição, essa escolha mais frequentemente não é pelo futebol dele, por uma questão de encaixe, de estrutura, de sistema, por uma questão de quem está ali. Hoje o São Paulo entende que o Gabriel Barbosa é o jogador certo para ser o centroavante de referência do time do Flamengo, embora ele e o Pedro, evidentemente, tenham as suas distinções como jogadores de futebol. Isso é uma coisa. A outra coisa é a possibilidade, a perspectiva dele ser o substituto do Kane. Complicado isso também. Ele é muito diferente do Harry Kane, que é um jogador histórico no Tottenham, né? Eu entendo a lembrança pelo Pedro, no sentido de possivelmente abrir uma porta para ele ter mais uma experiência na Europa e eventualmente se transformar num jogador gigante por esse clube ou por algum outro. Mas ser o substituto do Kane não é uma situação simples para nenhum jogador, mesmo para alguém tão dotado de um talento tão
tão evidente como o Pedro tem. Pois é, e é engraçado o tamanho do Pedro, né? É um jogador que é reserva hoje do Flamengo, mas teve a Copa do Mundo, que é algo que já chama um pouco mais atenção em relação à seleção brasileira. Teve proposta, ou pelo menos uma sondagem do mundo árabe, e agora o Tottenham também de olho nesse jogador, Zupati. Sim, me chama a atenção como a gente, isso é bem curioso mesmo, como a gente tem acesso a mais especulações ligadas ao nome do Pedro do que ao próprio nome do Gabriel. Não sei se nos bastidores chega mais coisa pro Gabriel do que pro Pedro, e a gente não sabe. Mas o que vem de notícia de fora, de apuração e até de especulação, o que é menos relevante do que a apuração, sempre mais ligado ao nome do Pedro do que ao nome do Gabriel. Me leva a crer que o mercado internacional olha mais pro Pedro do que pro Gabriel. Eu tenho muita dificuldade em enxergá-lo como o substituto para o Harry Kane. Acho que existe uma diferença grande aí de patamar, e não é só uma questão técnica, é todo um pacote. O Richarlison tá lá, embora o Richarlison no Tottenham jogue mais pelos... reserva, mas joga mais pelos lados. Mas ia ser curioso, né? O Richarlison não seria aproveitado na função e o Tottenham buscaria um cara como o Pedro. Eu ainda tenho bastante reticência em relação a essa especulação, até porque o Pedro não é um jogador novo para os padrões de contratação do mercado europeu. Mas qualquer saída de um jogador como o Pedro para o Flamengo seria muito ruim. Não inviabilizaria a temporada, evidentemente. O Flamengo tem um craque para a função, que é o Gabriel, mas tiraria do Flamengo esse status de ser um time que tem 2 jogadores para essa função que ninguém mais tem, né? É bom lembrar que o Pedro não só disputou a última Copa do Mundo, entrou em campo, né, no jogo da eliminação contra a Croácia, como o Pedro está fazendo parte desse comecinho de ciclo, né, para a Copa de 2026, na gestão do Ramon. O Pedro foi convocado. Então, o Pedro aparentemente continua nos planos de radar de seleção, mas eu tenho dúvidas se ele, de fato, seria absorvido por um grande clube europeu. Isso eu ficaria bastante surpreso. Eu acho que até por isso mesmo, André Kfouri, esse olhar para o Pedro é até mais especial em relação ao Gabigol, né? Ele é um jogador mais novo também do que o Gabigol, 25, não é isso? Pedro, 25, 26. Os dois têm 26. Eu acho que o 25, Gabigol o Gabriel, meses 27, mais é velho. isso? Pode ser. Também não O é. Pedro tinha idade olímpica para Tóquio, Também não é grande, o Gabriel não. 27. Também não é uma diferença muito grande. Mas ele é um jogador mais novo e a gente sabe que a idade também conta muito lá na Europa. Agora, olhando para o Pedro, você olha para ele em um time do tamanho do Tottenham e você o vê nesse time, mesmo que não seja para ser titular ou para ser o substituto do Harry Kane, que é algo muito gigante, mas você acha que ele se encaixaria em um time desse tamanho? Eu acho que ele tem futebol para jogar na Premier League, sem dúvida. Sem dúvida. Tem muitos jogadores na Premier League do nível dele ou até inferiores a ele tecnicamente. Eu não sei como na elite do futebol se enxerga um jogador como ele, que tem um pacote tão difícil de encontrar, como a gente fala aqui no Brasil. Pelo tamanho dele, pela habilidade de ser tão alto e a bola colar no pé. Ele faz um pivô muito bom, ele cabeceia muito bem, evidentemente. É um ótimo finalizador, é um jogador de área, essencialmente, mas também sabe fazer papéis um pouco mais longe do gol. E ele tem essa combinação entre tamanho e habilidade, que é algo que não se encontra sempre. Num contexto mais exigente tecnicamente, ele vai ter esse brilho todo que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, só vendo, só acompanhando. Não dá para fazer nenhuma previsão. Mas eu tenho curiosidade para entender, no caso, especificamente falando desse suposto interesse do Tottenham, quais são as qualidades que chamam a atenção. Por que que se pensa nele? Especificamente por que se pensa nele. Não só por ser um jogador de seleção, etc. e tal. Mas talento, bola, jogo para atuar na Premier League, eu não tenho dúvida que ele tem. 26 anos, tem os dois. Então é igual, só que aí o Pedro, ele iria entrar pela Olimpíada como jogador fora da idade olímpica, entendeu? Ele seria dos três jogadores ali de exceção. Falamos do Wendel, aí, aí o Braz negou, primeiro um dirigente negou para mim, falou que não vinha, eu trouxe a informação em primeira mão que não vinha mais. Aí o próprio Braz depois falou que não tinha nada, que não ia fazer, que o Wendel falou que só dependia do Braz, né, pra gente. Pergunta até do Gabriel Offa, né, Gabriel? Quando eu falo pra gente, eu falo pra você também, porque você é da minha equipe. Claro. Então, Falando sobre o Wendel, hein? quando o Wendel falou pra gente que pra ele vir só dependia do Braz, e o Braz pegou depois e negou a situação, que não queria, que não estava procurando ele. Vou para Assunção? Vou para Assunção. Eu e o Gabriel Offa.
o pessoal esperava que tinha acabado o Wendel. E o Júlio Miguel Neto falou, olha, o Wendel não acabou 100% não, hein? Aí, o que acontece? O nosso repórter... Teve gente zoando, hein? Teve gente zombando. Teve gente zombando. Aí o nosso repórter Gabriel Orfan perguntou pro Marcos Braz. E aí? E aí o Braz falou, não. É o novo pouco provável, né? Por mais que não contrate, o Flamengo, então, foca agora 100% em Claudinho e o Wendel, os 2 jogadores do Zenit. É difícil? É difícil. O Zenit vai tentar botar lá em cima o valor. Só que basta lembrar o seguinte, o Flamengo está quase negociando aí o Matheus França. Não vale a pena não, hein? Pegar 2 jogadores formados por uma informação. Mas o pacote? Menos o valor aí, hein? E a gente tinha dado essa sugestão lá atrás, né, Gabriel? Quando o Wendel tinha entrado em contato contigo, antes da negativa. Boa noite, Gabriel. Boa noite pro pessoal do canal Paparazzo Rubro Negro. Lá atrás, quando você conseguiu a informação com o Wendel, a gente até falou, pô, faz um bem bolado, cara. Vende lá o Matheus França, vai para dentro do Wendel e do Claudinho e traz os 2. Mas isso foi uma sugestão, uma ideia de torcedor também, né? Todo mundo ainda comprou a ideia. Depois teve aquela negação, né? A negativa, perdão, do Marcos Braz para a ótima pergunta do Gabriel Orfan, inclusive, e ele confirmou depois da apresentação do Alan, não liguei, não vou ligar. Eu não vou ligar. Mas sempre a gente usava a palavra, o Marcos Braz não é o dono do Flamengo. Ele não liga? A informação de hoje, depois de tudo que a gente trouxe, o Vene trouxe uma informação agora. Na informação de hoje, o Vene falou que Marcos Braz procurou o empresário do jogador. Então o Braz não ligou pro Wendel. Continua não ligando. E assim, só você unir os pontos. Eu respeito todos os profissionais que tem aí, são muitos, e muitos até muito competentes. Se tem 5, 10, 20 fontes ou uma, são bem capazes e competentes. Mas foi logo após a informação que eu dei sobre o Flamengo desistir do Claudinho. Do Claudinho não, do Dela Cruz. Né? Cruz. E o Dela Cruz é um jogador versátil, que atua de segundo homem, terceiro homem, aberto pela ponta. E depois do empate com o Fluminense, em 0-0 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Jorge Sampaoli falou que precisava de um jogador para repor numericamente a ausência do Vidal, porque parte tática e técnica, o Vidal foi uma negação no Flamengo. Mas numericamente precisava de mais um atleta. E eu usei o Twitter, quem tá lá, Gabriel? E quando eu falo nossa equipe, @Júlio Miguel Neto, eu falei que o Flamengo, antes de rescindir com o Vidal, que negociava uma rescisão, que possivelmente ia ser uma rescisão amigável, que foi o que aconteceu, e a gente falava que com a rescisão amigável, o Flamengo não tinha procurado o Wendel, que é uma verdade, não procurou, e que o Flamengo olhava e analisava o mercado, que se a rescisão com o Vidal acontecesse, possivelmente nós teríamos, né, uma procura, pelo menos a tendência à procura pelo Wendel. O empresário está indo a viajar para a Rússia para negociar a mando do Flamengo ou negociar um nome junto ao Flamengo. A informação que eu tenho, Gabriel, antes de entrar na live, não é só... Eu tanto te mandei um áudio. Não é só isso. Não é só isso. Ele vai lá porque o Wendel tem proposta do Palmeiras, sondagem do Corinthians, interesse do Fenerbahçe, mas a informação, Gabriel, que o Flamengo voltou não é que voltou, né? Porque nunca teve a procura. Mas o Flamengo, de fato, agora tem um interesse no Wendel, é importante, porque é um jogador da função que o Sampaoli pediu na entrevista após o empate. A gente sempre trouxe aqui. E, cara, quem acompanha o Júlio Miguel lá na Rubro News, na live, que aliás foi o Gabriel que fundou esse nome, Mengão 11h30. Quem acompanha lá o Mengão 11h30 na Rubro News, todo dia a gente falou, não descartem a procura pelo Wendel. E o Gabriel, nas lives com o Pedro Mengão Melhor, comigo, nas redes dele, falou, olha, realmente o Flamengo não procurou ainda, mas não descartem. E hoje a informação do Vene Casagrande, que traz essa informação de que o empresário está viajando à Rússia, informação do Vene, a gente vai acreditar, o Vene, a informação do empresário indo à Rússia, mas que o Flamengo poderia voltar à procura, a informação também foi passada aqui por algumas oportunidades, algumas vezes. Aliás, várias vezes. Primeiramente, o Zenit não aceitava fazer esse empréstimo com o passe fixado, tá? Mas a questão isso aí eu acabei de apurar antes de entrar na live, por isso que eu demorei um pouquinho, Júlio. Temos uma informação aqui exclusiva que eles aceitam emprestar sim, o Flamengo está em contato sim,
Mas o Wendel pode ser emprestado. O Zenit quer que o Flamengo, pelo menos, tenha metas, né, para contratar o jogador. Ele empresta com o valor fixado. Passe hoje não existe mais, é valor fixado, né, direitos do jogador. Ele vem com o valor fixado depois de um ano, mas se ele cumprir metas por títulos e presenças e tudo mais, e partidas jogadas, aquele esquema de mais de 45 minutos, o Flamengo é obrigado a comprar, e um valor aí que agrade o Zenit. Então, é bem provável, tá, que o negócio aconteça com metas, tá? Não vai ter obrigatoriedade de compra, mas se ele bater aquelas metas, que aí nada mais justo, o cara, teve uma boa sequência no Flamengo, o Flamengo mesmo quer se resguardar para comprar o jogador, né? O Flamengo, se não chega com outro clube aí, leva, né? O Flamengo vai oferecer isso pro Zenit, um contrato por empréstimo aí. O Zenit, óbvio, a gente já sabe, né? Conversei aí com uma fonte ligada à diretoria que já sabem que o Zenit vai querer incluir alguma coisa aí interessante, vai tentar empurrar no Flamengo, o Flamengo vai tentar empurrar neles, assim fica aquela guerra, como está sendo o Claudinho, né? Mas a questão de parcelamento. Vamos ver, cara, eu agora acredito mais que venha o Claudinho e o Wendel do que o Claudinho e o De La Cruz. O De La Cruz ficou claro que o River Plate não quer liberar para o Flamengo. Não quer. Esse movimento. Outra informação exclusiva aí, né, Júlio? Mais uma, né? É isso, Gabriel. Não, agora essa informação aí do Wendel é muito claro que o Flamengo conseguindo o Wendel, De La Cruz possivelmente não vem. A não ser que o Flamengo. É cachaceiro, cara. Conheço o cara. Como todo jogador, ele gosta de sair, gosta de passear, estar com os amigos dele. Mas. Irmão. O Arrasca toma o chimarrão dele, o Gabi gosta de tomar cerveja. Não vejo desse jeito, não. Acho que não vai ser problema, não, tá, galera? Jogador aí que tem tudo pra dar certo no Flamengo, até porque é muito bom jogador. Agora, meu querido, não sai do vídeo que eu vou passar uma informação complementar, que é do Papa também, que a gente andou apurando aí, exclusiva sobre o Wendel. O negócio é o seguinte, meu parceiro, um amigo do Wendel, uma pessoa bem próxima, mas é impossível essa informação aqui estar errada, informou que o Wendel está muito ansioso, só fala do Flamengo o tempo todo, o tempo inteiro, quer vir pro Flamengo o mais rápido possível, e essa história de Palmeiras aí, ele tá forçando uma vinda pro Flamengo. Inclusive, vou relatar aqui uma parte da conversa que a gente teve com essa pessoa. Essa pessoa inicialmente não queria dar detalhes sobre a questão do Wendel, até porque está em negociação. Ele falou, não vou falar, está em negociação e coisa e tal. A gente insistiu e a pessoa colocou, agora vai, né? Não tô cravando ninguém, não tô dizendo que vai vir pro Flamengo, já fechou do Flamengo, pode comemorar, já é do Flamengo. Não, mas essa é a informação exclusiva. Enfim, abriu o jogo. Vamos ver aí qual vai ser as cenas dos próximos capítulos. Meu parceiro, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, tamo juntão. Saudações rubro-negras.